Romanos capítulo 12, perdão. Romanos 12. Eu escolhi aqui uma versão, não sei se vocês têm aí na mídia, a NVI. NVI, que é a nova versão internacional, que tem uma linguagem bem atual, bem simples. Romanos 12, verso 1. É um texto bastante conhecido. Se não tiver, não tem problema, tá? Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Maravilha, é isso mesmo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Responda de verdade, seja sincero. Seja sincero. Se você não quiser levantar a mão, não precisa levantar. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus para a sua vida? Amém. Eu acho que genuinamente, todo cristão de forma genuína, ele deseja viver a vontade de Deus. Ele deseja cumprir o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu quero compartilhar aqui em poucos minutos, tá? 6 verdades. 6 verdades. Se você tiver papel e caneta, quiser anotar, fique à vontade. 6 verdades sobre a vontade de Deus. A primeira verdade sobre a vontade de Deus é que a gente precisa entender que existe uma coisa chamada a vontade geral de Deus e existe a vontade específica de Deus. A vontade geral de Deus, aliás, só para a gente entender, o que é a vontade específica de Deus? É aquela que Deus estabeleceu para a sua vida. É um roteiro, é um destino, é um plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso é a vontade específica de Deus. Ou seja, para cada um de nós, Deus ele escreveu, ele estabeleceu um plano. Já viu aquela frase que a gente falava muito antigamente, que é Deus tem um plano na sua vida? Isso é uma verdade. Deus ele tem um plano para você. Essa é a vontade específica que Deus tem para a sua vida. Mas existe a vontade geral de Deus. E essa vontade geral, ela está revelada na sua palavra. Aqui está a vontade de Deus para todos os homens. Aqui está tudo o que nós devemos obedecer e cumprir para que possamos alcançar a salvação e a vida eterna. Então a gente precisa entender essas duas vertentes da vontade de Deus. A vontade geral, que já está revelada na palavra dele. Ou seja, se você quer saber qual é a vontade de Deus, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Aqui está revelada a vontade de Deus para cada um de nós. E existe a vontade específica, ou seja, aquela que Deus estabeleceu para você viver, aquela que Deus estabeleceu para você cumprir. Essa é a primeira verdade sobre a vontade de Deus. Amém? Segunda verdade sobre a vontade de Deus é que Deus nunca vai te dar uma vontade, vai te revelar algo específico para a sua vida que seja contrário à vontade geral dele.
Deus, ele nunca vai pedir para você fazer algo, para você cumprir algo que esteja de forma contrária, incoerente com a sua palavra. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, isso aqui virou até reportagem do Fantástico, infelizmente, de um pastor lá no Nordeste, que ele falou que teve uma revelação de Deus. Era um pastor simples, e ele disse que teve uma revelação de Deus, que era para ele ter relações sexuais com uma irmã da igreja que era casada. E aí ele falou: não, Deus me revelou, ainda me mostrou na palavra, ainda falou isso aí. Por quê? Porque o repórter da Globo, e aí a Globo não perde tempo, né? Já manda o repórter: não, vai lá e descobre o que é esse negócio aí, e põe na mídia. E aí o repórter chegou lá, o repórter da Globo chegou lá e disse: mas pastor, sentou com ele no gabinete pastoral, falou: que história é essa? Ele falou: não, meu irmão. Ele falou: eu sei que é uma coisa difícil, é difícil para mim também, mas Deus falou para mim que era para mim ter relação sexual com a irmã, e o esposo dela também aqui da igreja. E aí ele falou: mas como que foi isso? Ele falou: não, e Deus ainda falou na palavra. Aí ele falou, mostrou Oséias 3:1, que fala assim: e disse o Senhor, vai e ama uma mulher, põe para mim, Oséias 3:1, na revista corrigida, vai, toma uma mulher amada de seu irmão e adultera. Só que toma uma mulher amada de seu irmão e adúltera, que era Gomer. E ele olhou assim, o pastor olhou e ficou olhando, falou: rapaz, agora você me mostrou um negócio aqui. Rapaz, eu fiquei pensando no marido dessa irmã, né? E eu fiquei pensando, será que ele também tirou na palavra lá, né? E Salomão sacrificou 1000 bois. Não é possível. Então, isso na época, isso foi muitos anos atrás, foi um escândalo. E infelizmente coisas que acontecem, que acabam se tornando motivo de chacota dos evangélicos. Só que Deus nunca vai mandar você fazer algo que seja contrário à vontade geral dele, que seja contrário à vontade que já está revelada, porque Deus não se contradiz, porque Deus não fala uma coisa e depois fala outra diferente. O apóstolo Paulo fala que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então a segunda verdade sobre a vontade de Deus é que a vontade específica de Deus para a sua vida nunca vai contrariar a vontade geral dele. Terceira verdade sobre a vontade de Deus. Terceira verdade é que a vontade específica de Deus para a sua vida, ela é revelada de forma gradativa. Deus nunca vai revelar o todo. Ele sempre vai revelando a vontade dele de forma gradativa. E uma vez eu perguntei para Deus assim: Senhor, por que o Senhor não me revela tudo? Por que o Senhor não me mostra? Daqui a 10 anos, por exemplo, onde que eu vou estar? De que forma eu vou estar? Onde que eu vou estar morando? De que jeito eu vou estar? Que dia que eu vou morrer? De que forma que eu... Por que o Senhor não me mostra o futuro? Fica tão mais fácil. Seria tão mais simples se o Senhor já mostrasse tudo pra gente, o que vai acontecer no futuro. E quando eu orei assim, falando: Senhor, por que o Senhor não me mostra o futuro? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O Senhor me deu 3 palavras, 3 versículos. Os 3 versículos,
um em Abacuque, outro em Romanos e outro em Hebreus, que diz assim: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você já souber tudo o que vai acontecer, você não precisa de fé. Se você já souber tudo o que vai acontecer na sua vida, se você já souber toda a sua trajetória, o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, você não precisa de fé. E o que Deus quer é que você exerça a sua fé. A nossa vida nessa terra é igual uma viagem que você não sabe o destino final. A única coisa que você precisa saber, que Deus vai te revelar, porque Ele é o GPS, é qual é a próxima curva, qual é a próxima decisão a ser tomada. Ele vai te revelando o caminho que você deve seguir. Olha só, Deus chegou para um homem chamado Abrão, na época que ele ainda era Abrão, e disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É tipo assim, Deus fala para você assim, ó, imagina isso aqui, ó. É o seguinte, irmão Miranda, amanhã pega todas as suas coisas, coloca num caminhão de mudança e pega a Dutra e vai. No caminho eu te mostro, no caminho eu te falo para onde você vai. Foi mais ou menos isso. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que no meio do caminho eu vou te mostrar. É por isso que Abraão é chamado do pai da fé, porque foi exatamente isso que Abraão fez. Ele pegou a esposa, pegou Sara, pegou lá alguma coisinha que ele tinha e falou: vamos embora. Para onde? Não sei. Deus falou para ir, nós temos que ir. Você entende? O justo viverá da fé. Se você quiser viver a vontade de Deus para a sua vida, se você de fato quiser viver, você levantou a mão, você falou que queria viver a vontade de Deus. Se você realmente quer viver a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter que crer na direção que Deus te dá. Irmão, eu não sei o que vai acontecer lá. Eu não sei, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém, familiar, não tenho ninguém. Mas eu estou indo debaixo de uma direção. Meu irmão, dá um frio na barriga, frio, neva. A dor de ir deixar a família. A dor porque a gente vai primeiro arrumar as coisas e volta depois para buscar a família, ou manda a família depois. Mas ir no desconhecido, ir sem saber o que vai acontecer. Só que aí o Senhor fala: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor vai te mostrar a vontade dele de forma gradativa. Ele vai te revelando aos poucos. Até os meus 22 anos, eu morei no litoral de São Paulo, numa cidade chamada São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, primeira cidade fundada do Brasil. Eu nasci lá, nasci em Santos, que é uma cidade vizinha, mas morei a minha vida inteira, minha adolescência, juventude, até os meus 22 anos em Santos. O meu mundo era aquilo. Entende? O meu mundo era aquele lugar. Eu não tinha ido para nenhum lugar fora. Não, meu mundo era aquele ali. Era trabalhar, ir para casa, aí conheci a esposa, e a gente cultuava, ia para a igreja, até que um pastor falou para mim: Paulo, abri uma igreja em São José dos Campos. Falei: aonde? São José dos Campos. Falei: nunca ouvi falar. Ele falou: fica no Vale do Paraíba. Eu falei: mas Paraíba não é no Nordeste? Ele falou: não, vamos lá, você pregar lá. Eu falei: tá bom então. Na época era pregador itinerante.
itinerante. Vim para São José dos Campos. Nossa, que cidade bonita e tal. Cheguei na igreja e tinha 5 pessoas na igreja. Aí quando terminou o culto, esse pastor falou para mim assim: Paulo, tá vendo essa família, que era uma família, tá vendo essa família aqui? Eu abri essa igreja aqui tem 3 meses. E eu estou vindo para cá todo final de semana. E eu estou orando para Deus preparar uma pessoa para cuidar dessa família aqui. E eu queria saber se você quer vir para cá. Tem uma casa pastoral nos fundos, de 1 cômodo. Se você topar vir para cá, eu te dou um salário mínimo, uma cesta básica e pago o aluguel do imóvel. E eu falei: pastor, eu preciso orar. Eu preciso falar com a minha esposa. Ele falou assim: só que eu te dou 3 dias para me dar uma resposta. E aí desci, né, para Santos, para São Vicente. Fiz 3 dias de jejum. Eu falei assim: eu preciso de uma resposta. 3 dias de jejum. No último dia, Clarinha tinha 5 dias de nascida. 5 dias de nascida. Veio uma amiga nossa visitar ela, trazer um pacote de fralda e tal, e conhecer a neném que nasceu. Neném é o tamanho. Na época era desse tamanho assim, ó. O Paulinho tinha 1 ano e 2 meses, um pouquinho maior. E aí essa irmã tomou um café com a gente e tal. A gente não falou nada para ela. Aí ela falou: gente, antes de ir embora eu quero orar, vamos fazer uma oração. Quando ela estava orando, o Senhor tomou ela e falou: meu servo, vai, porque eu sou contigo. Foi só isso. Aí ela falou assim: gente, eu não sei o que é que vocês estão orando. Eu vi umas ovelhinhas assim em volta de vocês, e Deus mandou dizer: vai, porque Ele é com vocês. E foi aí que na época eu peguei um cartão telefônico, você lembra? Fui lá no orelhão, coloquei, liguei para o pastor e disse: pastor, arruma o caminhão da mudança que nós estamos indo para São José dos Campos. E o Senhor nos trouxe para cá. Tem 15 anos. E agora o Senhor vai nos dando outro direcionamento. Então a vontade de Deus, ela é gradativa. Aos poucos o Senhor vai revelando. Aos poucos o Senhor vai mostrando a vontade dEle. Quarta verdade sobre a vontade de Deus é que cumprir a vontade de Deus não vai te isentar de sofrer. Porque às vezes a gente pensa assim: não, se eu cumprir a vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ser as mil maravilhas, tudo vai ser um mar de rosa. Se eu cumprir, se eu souber a vontade de Deus, falando: Senhor, eu aceito a tua vontade, pronto. Como diz lá no Ceará, pronto. Tudo vai dar certo. Cumprir a vontade de Deus não vai te isentar de passar por momentos de sofrimento. Quer ver um exemplo? José. Olha o plano que Deus tinha. Fazer com que José se transformasse governador do Egito, para através dele salvar a sua família. Tanto que quando os irmãos de José descobriram que era ele se revelou para os irmãos, ele falou assim: não se atemorizem por terem me vendido, porque esse foi o plano de Deus para salvar a nossa família. Só que antes dele se tornar governador e tudo isso se cumprir, ele foi vendido, foi jogado na cisterna, foi acusado injustamente, ficou preso 2 anos sem ter feito nada. Só que ele entendia: Deus tem algum plano, Deus tem alguma coisa, porque eu sou fiel ao Deus dos meus pais, eu sou fiel ao Senhor. Não fiz nada. Se está acontecendo é porque tem algum propósito nisso. É igual quando a gente chegou aqui em São José. Viemos para cá.
Minha esposa veio igual Abraão, saiu de casa sem saber para onde ia. Que ela veio sem conhecer o lugar, veio com a Clarinha no colo, no caminhão da mudança. Quando ela chegou e falou, cadê a casa? Eu falei, não, lá no fundo. Mas entra por onde? Por dentro da igreja. Ela chegou lá no fundo, olhou, falou, aqui que é a casa pastoral? Eu falei, é. Ela falou, e cadê o povo? Eu falei, olha os 5 irmãos aí descarregando a mudança. Com 7 meses que a gente estava aqui, irmão, 7 meses, fazendo culto, o pastor, porque assim, a gente não tinha celular, né? Na época, então tinha o telefone fixo. Vocês lembram do telefone fixo? Lembra? Que você pegava aqui e discava assim. Aí o irmão, essa família morava perto da igreja. Então o pastor ligava para o irmão e falava assim, avisa para o pastor Paulo que eu vou ligar a tal hora. Aí eu ia para a casa dele esperar o pastor ligar. Era assim. O irmão chega lá e diz, pastor Paulo, irmão Genival, pastor Paulo, o pastor falou que vai ligar 8 horas da noite, sei lá. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, a minha esposa, o que será que ele vai falar? Eu falei, não sei. Aquela expectativa, cheguei lá, esperei, ele entendeu, pastor, é o seguinte, não sei como é que eu vou te dizer isso, mas eu não tenho mais condições de manter você aí. Não tenho condições de pagar o aluguel do imóvel, não tenho condições de pagar o seu salário e nem mandar cesta. A única coisa que eu posso fazer é te oferecer o caminhão da mudança para buscar suas coisas. Na hora, o Senhor falou para mim, vai, porque eu sou contigo. Lembra que eu falei para você? E eu falei, pastor, fique em paz. Eu vim aqui debaixo de uma promessa de Deus. E o Senhor vai cuidar da gente aqui. Ele disse, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então você está por sua conta e risco. Eu falei, então só me avisa se o senhor vai vir buscar as coisas da igreja, que tem cadeira, tem palhagem de som. O senhor me avisa se vai vir buscar, se não. Não, eu vou fazer uma reunião aqui na igreja aqui com os obreiros, depois eu te dou um retorno. Eu falei, tá bom. E aí quando eu cheguei, a esposa, e aí? O que ele falou? Eu falei, então. Aí o Senhor falou para mim assim, bem-vindo à minha escola de discipulado. Bem-vindo à minha escola de pastor. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Cumprir a vontade de Deus não significa isenção de sofrimento. Só que pense o seguinte, pastor, estou passando uma tribulação, estou passando uma luta, não sei o que está acontecendo. Daqui o evangelista Marcos deu um testemunho de uma perseguição que teve lá no trabalho, não sei o que está acontecendo. Se pergunte, você provocou? É uma colheita que você plantou e está recebendo? Se não, confie no GPS. Se não, confie no GPS. Davi não provocou a perseguição de Saul. Não. Ele simplesmente cumpriu algo que Saul pediu, e por causa disso a inveja entrou no coração de Saul e ele perseguiu Davi. E Davi teve que fugir para o deserto. Só que tudo fazia parte de um propósito, de um plano para Davi. Então, fique tranquilo, se você não plantou para colher, e se você está passando tempestades na sua vida, há um propósito nisso. Quando os discípulos viram um cego de nascença, e perguntaram assim, Senhor, por que esse homem nasceu cego? Quem pecou? Quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse assim, nem ele nem os pais, mas isso foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Havia um propósito na enfermidade daquele homem.
havia um propósito na enfermidade daquele homem, para que através da cura, o nome do Senhor fosse glorificado. Quinta verdade sobre a vontade de Deus é que você tem o livre-arbítrio para escolher cumprir a vontade de Deus ou não. Você tem um livre-arbítrio. Deus, ele mostra qual é o projeto, ele mostra qual é a vontade dele, mas você tem o livre-arbítrio para escolher. Só que uma coisa eu vou te dizer: Deus, ele é especialista em nos convencer. Ele é especialista em convencer a gente. Lembra de Jonas? Jonas, a minha vontade é essa: vai lá e prega para a cidade de Nínive, vou destruir tudo em 40 dias. Vou nada, Senhor, não vou não. Eu vou para Tarsis. O Senhor falou: acho que eu vou tentar convencer ele. Vou tentar convencer ele. É interessante porque quando Jonas é lançado no mar, Deus podia simplesmente permitir Jonas morrer afogado, levantar outro profeta em Israel e falar: agora você vai lá e prega. Mas sabe o que Deus fez? Deus, ele usou de misericórdia com Jonas. Ele deu uma segunda chance para Jonas. Tanto que o peixe, a baleia, não cuspiu Jonas em Nínive, como muita gente prega. Até porque Nínive não tem costa marítima. O peixe cuspiu Jonas em Israel de volta. E aí no capítulo 3 de Jonas fala assim: e veio a mim pela segunda vez a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e prega contra a grande cidade de Nínive. Ele falou: Senhor, agora eu estou convencido. Porque você pode até falar não, mas ele vai tentar te convencer. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Com 5 pessoas, 6 anos depois, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 5 anos depois, 5 anos depois, essa igreja tinha 160 membros. E aí eu passei uma decepção no ministério e falei: não quero mais. Não quero mais saber de ser pastor. Não quero. Falei: agora eu vou trabalhar normal, numa empresa. Vou cuidar da minha família. Não quero mais saber desse negócio de pastorear, de pregar, de ensinar. Aí o Senhor falou assim: eu acho que eu vou tentar convencer ele. Uma baleia chamada Pio 12, numa UTI, entubado. Aí o Senhor veio e falou assim: e aí, vamos bater um papo? Lembra que eu falei para você: vai porque eu sou contigo? O que você acha? Eu falei, com um tubo na boca, né? Senhor, eu prometo que eu vou voltar a pregar, viu? Se o Senhor me tirar daqui, eu volto a pregar. Porque o Senhor é especialista em nos convencer. E último lugar, sexto e último lugar, a sexta verdade sobre a vontade de Deus. A primeira é que existe a vontade geral e a vontade específica. A segunda é que a vontade específica de Deus para a sua vida nunca vai se contradizer com a palavra dele. A terceira verdade é que a palavra de Deus é revelada a você de forma gradativa. A quarta verdade é que cumprir a vontade de Deus não te isenta de passar por sofrimentos. A quinta verdade é que você tem um livre-arbítrio para escolher cumprir ou não a vontade de Deus. É interessante porque quando Deus falou para Davi, usando Natã,
em 2 Samuel 7, ele fala assim: Davi, você não vai edificar casa a mim, porque as tuas mãos estão cheias de sangue, mas de você eu vou levantar um, que eu vou estabelecer o trono dele, e ele vai edificar uma casa a mim. E o texto ainda fala assim: e se ele se desviar, eu o açoitarei com varas de homens. Ou seja, eu vou tentar convencer ele a cumprir a minha vontade. Sexto e último lugar, é que o primeiro passo para você desfrutar a vontade de Deus, o primeiro passo para você saber qual é a vontade, o plano de Deus para a sua vida, está no texto que nós lemos no início. Rogo-vos, pois, irmãos, que você se apresente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês, ou seja, uma decisão não emocional, mas uma decisão racional. Quando você fala: Senhor, eu quero, de verdade, eu não sei o que o Senhor tem para mim no futuro, eu não sei o que o Senhor preparou, mas eu quero, eu me apresento, eu estou disposto. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se amoldem aos padrões desse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro passo é você dizer: Senhor, eu estou aqui, eu me disponho, eu quero, Senhor, cumprir a tua vontade. Eu não sei o que é, não sei o que o Senhor tem, não sei o que o Senhor preparou, não sei qual é o destino da minha vida, não sei, mas o Senhor é o GPS, e eu estou disposto, Senhor, a abrir mão dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, para viver o que o Senhor tem para mim, para viver e experimentar a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Se coloque de pé. Ah, queridos, como eu fui abençoado nessa igreja, como eu fui ajudado nessa igreja. É muito bom sair e deixar amigos, mais que amigos, irmãos. Quero dizer que eu amo todos vocês, e o que eu vou pedir a vocês é que nesse período de transição, vocês cuidem dos meus filhos. Cuidem dos meus filhos. Nesse período em que eles vão ficar aqui até a gente ajeitar tudo lá para levar eles. Vocês me ajudem nisso. E eu vou levar todos vocês no meu coração. A frase que eu mais tenho ouvido é: pastor, eu estou triste, mas também estou alegre.